Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje a gente vai conversar sobre liderança zumbi. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar de liderança zumbi? Apesar de ser bem assustador e tirar também o sono de algumas organizações, a gente não está falando daquelas criaturas sobrenaturais. Esse termo, liderança zumbi, foi criado pelos acadêmicos Alexander Haslam, Matt Alverson e Stephen Reicher e foi publicado num artigo com esse nome, Liderança Zumbi, Ideias Mortas que Ainda Circulam Entre Nós. E ele fala exatamente desses conceitos sobre liderança que, mesmo estando ultrapassados, sendo ineficazes, sem suporte empírico, eles continuam influenciando as organizações e as práticas de liderança. É assim, por que elas persistem? Porque vão atender ao interesse de alguém, daquelas pessoas que querem manter muito perto aquilo que é familiar, né? Sempre fizemos assim, então não quero buscar nada alternativo e nada novo. Alguns exemplos desse conceito zumbi. Por exemplo, o líder deve ser sempre autoritário e controlador. A gente já sabe que a liderança autoritária diminui o engajamento, a inovação, a confiança da equipe. Mas mesmo assim, alguns líderes adotam essas práticas e a organização meio que fecha os olhos, né? Um outro exemplo, o líder deve ser sempre forte e não demonstrar emoções. Se mostrar como humano, vulnerável, aumenta a confiança e o engajamento, aproxima o líder da equipe. Terceiro exemplo, para ser líder, o mais importante é a experiência técnica. Habilidades humanas não importam. Pelo contrário, a gente já sabe que as habilidades humanas, como comunicação, empatia, influência, têm até mais impacto do que a experiência técnica. E mesmo em áreas muito específicas, onde o técnico é fundamental, é preciso desenvolver as habilidades de relacionamento. Tem muito outro exemplo de liderança zumbi. Mas quando a gente pensa no impacto dessas ideias no mundo corporativo, é que a gente vai ficando ainda mais preocupado, já que ela não deixa espaço para inovação, para colaboração e nem para adaptabilidade, o que é fundamental para o sucesso hoje. A liderança zumbi desencoraja a participação, a sugestão de ideias e diminui a confiança, criando um ambiente que não é seguro, um ambiente hostil. Bom, como terminar com isso, eu não sei como exterminar zumbi, eu acho que eu vou precisar me informar melhor com alguns episódios aí dos Walking Dead e tal, mas no caso da liderança zumbi, o remédio, ou a arma, não sei, passa pelo pensamento crítico, pelo pensar antes de simplesmente continuar fazendo. Esse espírito de questionar sempre, aprender sempre, renovar as fontes de conhecimento, tudo isso contribui para a eliminação dessas ideias ultrapassadas, substituindo-as por práticas de liderança baseadas em evidência, centradas no ser humano, com aprendizado contínuo e colaborativo, que promove confiança, engajamento, inovação. E uma dica super importante é valorizar a diversidade, seja ela de gênero, de geração, de cultura, de experiência. Diferentes perspectivas geram novos ângulos de observação e quebram crenças e paradigmas antiquados, tanto pelas contribuições individuais como pelas interações entre esses grupos. E como é que a gente pode perceber se nós ou a nossa organização está exercendo essa liderança zumbi? Primeiro, a gente tem que avaliar o clima e o engajamento da equipe. Será que eles parecem desmotivados, resistentes à mudança, reclamam de falta de inovação? As reuniões são monótonas, sem ideias, sem participação? Há sinais de alta rotatividade, muita mudança de pessoa ou baixo feedback positivo? Outra coisa que a gente pode fazer é refletir um pouco sobre a sua postura e as suas práticas de liderança. Você é autoritário, controla excessivamente, não dá autonomia para a sua equipe? Você valoriza apenas os resultados, ignora o bem-estar, o desenvolvimento emocional da equipe? Suas decisões levam em conta a diversidade ou você sempre ouve as mesmas pessoas e segue os mesmos modelos? Um outro ponto é observar se há resistência à mudança. Você tem dificuldade em implementar novas estratégias ou tendências? Seus pensamentos evoluíram muito pouco em anos ou décadas? Você basicamente usa as mesmas frases, os mesmos formatos? Você não busca opiniões diferentes ou evita feedbacks que desafiam quem você é e a sua forma de liderar? Uma outra coisa é ouvir. Pergunta abertamente aos seus colegas, colaboradores ou, se você se sentir mais seguro, a mentores, coaches, se eles percebem características de uma liderança antiquada no seu estilo. Se muitos desses pontos que eu falei agora estão presentes,
Então a liderança zumbi está por aí. E para mudar, qual o caminho? Além daquelas famosas práticas de autoconhecimento e reflexão que a gente falou, tem algumas dicas práticas, que é se manter atualizado e aí procurar se atualizar não só com cursos formais e coisas desse tipo, mas em eventos, em lugares onde você pode estabelecer trocas, até em alguns grupos, algumas comunidades desse tipo, assistir coisas curtas, momentos de onde está falando sobre inovação, para que você possa pensar no impacto que isso vai ter no seu negócio e na sua equipe. Ouça mais, ouça com atenção, ouça a sua equipe, valorize a diversidade, inclua diferentes gerações na equipe, dê o mesmo nível de voz para cada uma delas. Incentive o feedback, cultura de aprendizado, faça pequenos testes, incentive a experimentação para fazer coisas novas, aumente o espaço disso e da inovação no seu dia a dia. Evoluir, abandonar as ideias ultrapassadas, dar espaço para o novo, dá um pouco de medo, sim. Dá medo igual que a gente teria de um zumbi. Ameaça a nossa experiência que a gente construiu a muito custo para a nossa carreira, que foi tão cara, tão difícil para a gente conquistar. Mas ela pode ser a única saída para continuar vivo nas organizações de hoje e de amanhã. Pense nisso.